Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, então hoje nós vamos aí para nossa correção, não, né? Para nossa orientação, para nossa revisão, né? Para essa atividade avaliativa 3 aí com vocês, tá bom? Deixa eu subir aqui um pouquinho, segundo ano ensino médio. Bom, gente, então hoje, segunda-feira, revisão, né, da atividade avaliativa 3 e na quinta-feira que vem, né, na próxima aula, nós vamos fazer a orientação para vocês estarem realizando aí a atividade avaliativa número 4, ok? Bom, número 1 lá, vamos dar uma olhada, vamos analisar, né, a questão número 1. O importante, gente, vocês que estão fazendo o PAS, né, que é aquele exame para poder ingressar na faculdade sem passar pelo vestibular, né? Um caminho alternativo ali que vocês fazem desde o primeiro ano. Na nossa sala tem algumas pessoas que estão fazendo, né? Você que faz o vestibular, o Enem, concursos públicos, o importante é você saber ler o comando da questão. O que a questão quer dizer? Então não adianta você ler as alternativas ali se você não ler o comando da questão de forma cautelosa, né? Com o máximo de atenção, ok? Em cada palavra, que ela vai dizer muito sobre a questão. Então tem muitas pessoas que só de você analisar certinho o que a questão quer, já consegue acertar o máximo de questões possíveis. Então é uma dica a mais que eu estou dando para vocês aí. O que é o comando da questão? O que a questão está pedindo? Por exemplo, na número 1, o expressivo aumento populacional que ocorre ao longo dos anos desencadeou-se principalmente devido a quê? Então você vai analisar dessa forma. Simplesmente você não vai ler só o expressivo aumento populacional que ocorreu ao longo dos anos desencadeou-se principalmente a quê? Aí você vai lá, tá, tudo bem, vamos supor que você sabe, beleza? Mas se você não está em dúvida e lê com cautela, né, procurando entender o que está acontecendo por trás desse comando da questão, ok? O que aconteceu, na verdade, né, sobre o que ele está falando, vai ficar muito mais fácil de você saber responder. Então, o expressivo aumento populacional que ocorreu ao longo dos anos. Ou seja, né, nós tivemos um expressivo aumento populacional, não só no Brasil, mas no mundo, né, sobretudo depois da Revolução Industrial, né, que desencadeou uma migração do campo para as cidades, para as pessoas trabalharem nas indústrias. Lembra que o nome disso era êxodo rural? É êxodo rural, na verdade, né? Que nós aprendemos lá na aula de imigração. Então, o expressivo aumento populacional que ocorreu ao longo dos anos, expressivo aumento populacional, né? Não está especificando que lugar do mundo é, mas daí você vai ler as alternativas, você vai se ligar que é no Brasil, porque está falando do Brasil. Tá? O expressivo aumento populacional que ocorreu ao longo dos anos, ele desencadeou, ele acarretou, ele teve consequência em quê? O que foi o principal, né? A principal consequência desse expressivo aumento populacional? O que causou, na verdade, né, esse expressivo aumento populacional? Aí nós vamos ter as alternativas ali. A extração de madeira, né, que ocorreu lá na região norte, Drogas do Sertão e tal, 1912 a 1922. Nem tanto, né? Produção do charque no norte do Brasil. Bom, o charque ele é produzido na região sul do Brasil, né? E ele que foi o responsável ali por várias criações de várias cidades da região sul do Brasil, no chamado caminho Viamão-Sorocaba do tropeirismo. Quem assistiu o Globo Repórter da última sexta-feira, o Globo Repórter foi interessantíssimo da última sexta-feira, tá, gente? Muito mais do que fauna e flora, mas história por trás, porque estava falando justamente dos tropeiros, o tropeirismo, né? Que assim como nós encontramos hoje congestionamento nas estradas, há um tempo atrás tinha congestionamento também, só que daí era de mulas, né? As tropas, elas eram compostas ali pelas mulas, pelas pessoas que a conduziam, né? E que levavam o charque, que é a carne seca, carne de sol, depende da regionalização dela, tá bom? Então, né? Encontravam-se congestionamentos desse charque aí, né? Desses tropeiros, na verdade, ao longo desse caminho. Né? E as cidades que davam apoio para eles, que eram chamadas de pousos, onde eles pousavam, né? Pousavam,
eles, né, acabaram formando ali acampamento, formando estrutura, toda a infraestrutura para estar recebendo essas pessoas, né, esses tropeiros, e essas cidades foram passando, né, aumentando de tamanho, tais como nós vemos hoje. Né? Então Castro, Tibagi aqui no Paraná, Ponta Grossa, Curitibanos de Santa Catarina, Lages, né? Tudo faz parte de um caminho chamado Caminho Viamão-Sorocaba, e de Viamão no Rio Grande do Sul a Sorocaba, tá bom? Isso aqui, né, basicamente eu já respondo a questão número 4, tá, gente? Porque a questão número 4, vamos pular lá para 4. A 4 ela fala assim, ó, qual a importância que teve o charque e o café na configuração territorial, né, do espaço geográfico do sul e sudeste do Brasil? Então o charque, acabei de falar para vocês, né, esse trajeto que eles levavam aí, o charque do sul do Brasil até Sorocaba, né, São Paulo, porque Sorocaba era uma espécie de porto seco, aonde descarregava, né, a mercadoria do charque, depois ia para São Paulo, para Santos, para exportação, etc. Né? Foram constituindo acampamentos para dar apoio para essas pessoas, evoluindo para vilas e depois cidades. O café, né, também teve uma outra grande importância territorial, principalmente aí mais no sudeste mesmo, principalmente todo o estado de São Paulo, né, sul de Santa Catarina, sul de Minas Gerais, e daí partindo aqui para o sul, norte do Paraná. Por quê? As pessoas, né, de vários lugares do Brasil se atraíram com a oferta de trabalhar no café. Então vieram de várias partes do Brasil né, com aquela ilusão de que, olha, o café está dando dinheiro. Né? E não era bem assim. Na verdade, o café dava dinheiro só para quê? Para os cafeicultores. Tá? Né, o produtor do café. A mão de obra, que era assalariada e tudo mais, né? Não ganhava tanto assim. Se fosse assim, então eu era super rico, né? Devido à herança que eu tinha dos meus avós que trabalharam nessa produção. E não era bem assim, tá, gente? Na verdade, é um sistema bem cruel de trabalho, né? Crianças trabalhavam também, etc e tal. Bom, então, o que acontece? Essas cidades, né, onde era cultivado o café, você tinha o transporte do café, você tinha a estocagem do café, né, o transporte feito pelos trens. Então muitas cidades nascem em volta ali, ao redor da linha férrea. Tanto é que nesta aula eu falei para vocês que, nesta aula aí do charque, né, do café, eu falei para vocês que em uma cidade onde tem uma linha férrea passando ali no meio, né, não é que a linha férrea está passando no meio da cidade, ela se intrometeu ali na cidade e cresceu em volta da linha férrea, como é o caso de Arapongas. Ok? Tanto é que se nós pegarmos os bairros mais antigos, não só daqui, mas de qualquer outra cidade que o trem passa, Rolândia, Apucarana, né, os bairros mais antigos, que foram os primeiros dessa cidade, né, estão à margens da ferrovia. Dá para já observar as casas, a maioria de madeira, tudo mais, peroba rosa, né? As casas mais antigas, ok? Bom, então as pessoas iam para trabalhar, né, na ferrovia, iam para trabalhar nos depósitos de café, né, no IBC, Instituto Brasileiro do Café, iam para trabalhar na colheita, e se formando ali vilarejos, vilas e depois constituindo cidades. Várias cidades, São Paulo, Araraquara, né, Araçatuba, tá? Paraná, Londrina. Então várias cidades se constituíam ali. Né? Minas Gerais, né, Pouso Alegre, várias cidades nessa região sudeste e o norte do Paraná. Tá? O norte da região sul do Brasil, ok? Então aí vamos voltar lá para a questão número 1, né, que eu já cheguei a responder, mas não falei qual letra que é mesmo, né? É a letra C, é a industrialização no Brasil e no mundo, obviamente, tá? Para fechar aqui a nossa aula 2. A diminuição do crescimento das metrópoles e ao mesmo tempo tem-se um aumento das cidades de pequeno e médio porte, né? Desculpa, vamos novamente. A diminuição do crescimento das metrópoles e, ao mesmo tempo, tem-se um aumento das cidades de pequenos e médio porte. O que é isso? Ao mesmo tempo que eu tenho a diminuição do crescimento das grandes metrópoles, porque ela chegou, né, num patamar que ela não consegue mais crescer. Isso que ela não consegue mais crescer, que nós chamamos de saturação, ok? De hipertrofia, tá? Agora, o fato de ela não conseguir mais crescer e ter muitos problemas urbanos ocorrendo ali, e as pessoas não querem mais viver ali em meio àqueles problemas urbanos, e elas se retirarem, irem para cidades de pequenos, ou, na grande maioria, de médio porte, como eu sou um exemplo mesmo, de sair de uma cidade grande como São Paulo e vir para uma cidade de médio porte como Arapongas, ok? Aí o nome disso é um outro fenômeno.
Como é que se chama? Desmetropolização. Resposta D. Letra D de desmetropolização. O ato de você desmetropolizar, tentar, assim, entre aspas, desfazer a metrópole. Tá bom? 3. Durante o século XVII, o ouro e o diamante motivaram a exploração do interior do Brasil, dando origem a várias vilas, que posteriormente passaram a ser cidades. Ok? Uma das mais importantes cidades da época foi a histórica Vila Rica de Albuquerque. Ok? Que ela foi formada lá em Minas Gerais, né? Cidade vizinha da cidade de Mariana, que também é Minas Gerais. Olha só nessa informação já eliminei 2 questões ali. Considerada pela Unesco Patrimônio Histórico da Humanidade. Para quem gosta de história, gente, é a cidade do Aleijadinho, tá? História não, desculpa, artes, né? É a cidade do Aleijadinho. Lá tem uma igreja que ele esculpiu, né? Em ouro, ok? Então, quem tiver oportunidade, visitem então a antiga Vila Rica de Albuquerque, que, como eu falei, né, eu já eliminei 2 questões aí, não é Mariana, não, se é em Minas Gerais, obviamente não é Poconé, no Mato Grosso, ok? Diamantina, gente, é a cidade lá do Juscelino Kubitschek e Chica da Silva, e do meu avô também, como eu falei pra vocês, tá bom? É uma cidade histórica, quem tiver oportunidade de conhecer, por favor, visitem, ok? 40 mil habitantes, cidade universitária, excelente. Então, Vila Rica de Albuquerque é atual Ouro Preto, tá? Atual Ouro Preto, Minas Gerais. Não é à toa que chamava Vila Rica, hoje Ouro Preto. Então, essas aí foram as questões para vocês, né? A revisão para atividade avaliativa 3. Na próxima aula eu vou passar também, né, a revisão orientação para atividade avaliativa 4, ok? Bons estudos para vocês.